Boa noite a todos. Reinicia-se, nesse momento, a segunda sessão extraordinária no quarto ano da 18ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva. Presente. Gabriel Ferreira Gobi, presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Marcelo Riso. Presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Com todos os vereadores presentes, nobre presidente, podemos retomar a sessão extraordinária. Informo ao plenário que, por problemas técnicos, não será executado o hino nacional brasileiro e o hino municipal. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Ordem do dia. Apresenta emenda modificativa número 01 de 2024 ao projeto de lei do Executivo Municipal 02 de 2024. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da emenda. É isso. Emenda modificativa número 01/2024 ao projeto de lei do Executivo número 2 de 24 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros originados de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados ou em movimento e dá outras providências. Emenda modificativa. O parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei do Executivo Municipal número 2, 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A infração ao disposto nessa lei acarretará a implicação de multa no valor de 20 UFESPs, calculado em dobro na primeira reincidência e quadruplicado a partir da segunda reincidência, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. Parágrafo 2º. Os fiscais de postura e os fiscais ambientais, juntamente com os agentes responsáveis pela atividade delegada, poderão fiscalizar a aplicação desta lei, independentemente de denúncia ou reclamação. Câmara Municipal de Itirapina, 7 de fevereiro de 2024. Vem assinado aqui pelos vereadores Ivanir, Charleston, Luciano, presidente, Antônio Heraldo, Ricardo Bodinho, Marcelo Riso Pezão e a Claudete. É isso, senhor presidente. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, está em votação. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim e os contrários respondam não. Vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Não. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Claudete de Oliveira. Sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Não. Gabriel Ferreira Gobi. Não. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Me abstenho, voto. Mas não pode se abster, senhor presidente. Abstenção tem só por justificativa. Eu marquei errado aqui, ó. Precisa pegar outro papel, ó. Coloquei Gabriel aqui, ó. Vem aqui, ó. Então meu voto é não, presidente. Meu voto é não, então. Marcelo Riso, sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Não.
5-5, o presidente desempata. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Então foi aprovada a emenda, senhor presidente. Considerando que foi emitido um parecer contrário pela relatora especial, nomeada a vereadora Claudete de Oliveira, no dia 5 de fevereiro de 2024, consulta a relatora novamente, uma vez que foi realizada a emenda no projeto e aprovado. Com a emenda do projeto, sou favorável. Com um parecer favorável da relatora especial ao projeto de lei do Executivo Municipal número 02 de 2024, com a nova redação, está em discussão. O projeto está em discussão com a nova emenda. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Beth Lubroa. Olá, nobre presidente, mesa diretora, nobres pares desta casa, público que nos acompanha presencialmente via internet, boa noite a todos, em especial meu advogado, Dr. Vinícius Colete Alves, sempre presente, Dr. Gustavo. Obrigada pela presença. Nobre presidente, eu venho a essa tribuna porque a gente tem que trabalhar com responsabilidade e transparência. Conforme eu fui até a prefeitura na segunda-feira, discutir a possibilidade, inclusive sugerir nessa tribuna para que fizesse a ementa, hoje eu fiz reuniões com a Procuradoria da Prefeitura por minha conta mesmo, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, mas quando a gente tem interesse, nós temos que ir atrás. E eu fui me aprofundar que, na realidade, eu tenho conhecimento da lei 3.085, de 13 de setembro de 2022, mas eu nunca tinha lido ela na íntegra, a questão da descrição das atividades. E aí eu imprimi a lei na íntegra, estudei e debati com 4 advogados e procuradores da prefeitura. E também com o meu advogado particular, que é o doutor Vinícius, por isso que eu convidei ele para vir na sessão também. E aqui na descrição das atividades de fiscal de tributos, para minha surpresa, tem prerrogativas, sim. Inclusive, eu quero ler para a população, para que a politicagem não prevaleça, né, aquelas manobras rasteiras, baixa, que isso é péssimo, né? É jogar sujo em ano de eleição. E lei a população tem acesso, né? Só acessar no site da Câmara Municipal, colocar o número da lei 3.085, o ano 2022, e é acessível a qualquer munícipe. E aqui fala, fiscal de tributos, descrição das atividades. Eu não vou ler na íntegra, porque é grande. Então, eu destaquei os principais pontos que dá essa prerrogativa para esse cargo. Coordenar e acompanhar demolições, apreensões, remoções e condução de mercadorias, materiais, equipamentos e demais instalações móveis ou fixas ao depósito municipal. Lavrar autos de infração em conformidade com a legislação vigente. Coordenar e acompanhar apreensões, remoções e conduções de mercadorias, materiais, equipamentos em desconformidade com a legislação vigente.
que seria o caso de acompanhar a remoção de equipamentos, né, que é o som do pancadão. Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e ou determinadas por sua chefia imediata ou autoridade administrativa superior competente. Então, como eu não sou formada em direito, e tem gente que é formada em direito e não tem OAB, então fica no 0 a 0, né? Então não é advogado também. No meu caso, eu não fiz bacharel em direito, por isso não tenho OAB. Então eu fui estudar e pesquisar quem de fato tem prerrogativa para tal. Bom, esta lei é vigente, foi votada e aprovada nesta casa, inclusive eu já estava no meu primeiro mandato de vereadora, né? Então, aqui descreve muito bem, e assim, se não existe no entendimento do coletivo, de quem discutiu em especial essa questão, que foram alguns procuradores da prefeitura e eu que fui à procura deles, né? Se não tem o porquê ter na lei a fiscalização de tributos, que aqui está bem claro a atribuição na descrição das atividades. Então, não tem razão de votar a favor dessa lei, é uma lei já morta. Porque como que vai remover se não vai multar? Né? Então, assim, é o meu pensamento dentro da lógica, respeitando, óbvio, o pensamento de cada vereador. E até eu não tenho problema nenhum de vir para a tribuna e falar que eu sugeri a ementa, porque eu desconheci essa descrição. Eu não tenho problema nenhum em falar a verdade quando eu não sei, porque eu não sou obrigada a saber de tudo. Eu acho que isso é dignidade, né? Ao invés de achar, não, eu sei tudo, vamos fazer, né? E eu tenho que ser responsável. E, nesse caso, dentro da legislação como um todo, as nossas funcionárias não vai lá sozinha, pôr a cara lá, até porque isso realmente não pode, né? Tem que ter um acompanhamento da Polícia Militar, isso é fato. Então, eu queria deixar bem claro, né, essa questão para a população, e falar para a população, gente, que eu acredito na inteligência da população, de pesquisar. Sabe, a gente não precisa ser manipulado, ser massa de manobra. Entra no site da Câmara, baixa a lei, imprime, discute, né? É pública. E a gente trabalhar em prol do que é verdade, da democracia, né? Sem colocar em dúvida quem trabalha, quem legisla e quem pensa em atender o coletivo como um todo. Porque quem mora no Broa, que é o meu caso, a gente sabe que, infelizmente, nós ficamos refém e à mercê dessa bagunça, né? Muito mais que na cidade. Sabemos que acontece na cidade, em outros bairros, mas a questão do Broa ser um bairro turístico, isso atrai, e a população que vem na alta temporada é muito maior. Né? Por isso que foi pensado essa lei, mediante que nós já falamos, que foi o ocorrido na virada do ano, infelizmente. Então, nosso presidente, embasado também nessa questão, eu acredito que eu cheguei a imprimir, não sei se eu entreguei para alguns colegas vereadores, eu também tive a liberdade, porque o vereador ele tem liberdade para ir aonde ele quiser, nas secretarias, no departamento pessoal. E quando a gente não chega na ignorância, ofendendo ninguém, a gente sempre é bem recebido. Eu falo isso em relação até à gestão anterior, que nós tínhamos um prefeito coronel, que perseguia mesmo, e que, né, falava, dava ordem, que o funcionário tinha que pôr o rabinho entre as pernas e ficar quietinho, senão fazia de tudo para exonerar. E eu tive acesso a uns documentos que eu quero até disponibilizar para a população que quiser, porque é documento público, onde
o engenheiro José Maria Cândido, prefeito municipal de Tirapina, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, na época, fez a portaria número 381, de 1º de agosto de 2018, designando a servidora ocupante do emprego permanente de fiscal de tributos, Maiara Fernanda Mataruco, que hoje ela não faz mais parte do quadro de funcionários públicos da prefeitura, onde ela desempenhava as funções de fiscal de tributos e, por portaria, ele designou ela a ser fiscal de posturas. E simplesmente cumpra-se, né? E aí me causa uma estranheza. Onde estava quem defende os funcionários públicos? Onde estavam os vereadores da situação da época, né? Eu gostaria até de saber, e isso, gente, eu estou apenas mostrando documentos, eu não estou inventando história da carochinha. Inclusive, eu não sei se na época, porque não é da minha competência, mas se o Sindicato dos Funcionários Públicos teve acesso a essas portarias e entrou denunciando o desvio de função e defendendo essas funcionárias, né? Que aqui está as portarias, e são 3, não são apenas uma, né? Eu li da funcionária que não faz mais parte do quadro, as demais continuam funcionárias públicas. E também, na época, eu não vi nenhuma manifestação dessas funcionárias questionando. Por que portaria? Ué, está me desviando de função? Então, assim, o mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, assim, se me fere hoje, por que não me feriu lá atrás? Por que que os vereadores da situação do coronel, do ex-prefeito José Maria Cândido, não foi na defesa dessas funcionárias falar, opa, prefeito, é desvio de função, nós vamos denunciar o senhor dessas portarias. População, está aqui, para quem quiser pegar comigo e verificar. Eu não sou contra funcionário e nem a favor de expor funcionários a perigo algum, principalmente mulheres. Apesar que eu sei que mulher é competente. E mulher tem capacidade para fazer o que ela quiser, enfrentar também e colocar até os machão no quadradinho, quando precisa. Mas, assim, a gente defende o que é justo, o que é legal. Então, nosso presidente, estou falando com Vossa Excelência, né, que eu me dirijo ao senhor. Então, essa questão, nosso presidente, que eu queria deixar claro e mostrar para a população documentos. Então, na sessão de segunda-feira, como eu não tinha, e eu quero que deixe bem registrado, inclusive em ata, eu não tinha conhecimento dessa descrição, eu sugeri a ementa. Mas tendo conhecimento, porque eu vou atrás, eu gosto de estudar, de pesquisar, para mim não ser também uma vereadora marionete. Então, eu estou aqui com a documentação, por isso eu votei contra a ementa, e se for para tirar quem tem o poder de mutar, eu vou votar contra a lei. Por quê? Porque vai ser uma lei morta, vai ser mais uma lei para falar, uhul, população, fizemos a lei pensando em proteger vocês. E não vai ter como fiscalizar, remover, multar. Então, é tipo assim, aquelas leis, né, para enganar a população, conversinha da carochinha e para o boi dormir. É o meu entendimento, nosso presidente, mediante consulta, né, do jurídico da prefeitura e do meu advogado aqui presente, o doutor Vinícius Colete Alves. Muito obrigado pela sua assessoria e competência, doutor. Boa noite. Com a nova redação, o projeto está em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Claudete. Senhor presidente, nobres pares, mesa diretora, público que nos acompanha, aqui presente.
Tá ligado, trenzinho. Boa noite aos doutores, que também estão nos acompanhando nessa sessão, a procuradora da casa. Vamos ao projeto e talvez até algum esclarecimento pela nobre vereadora que me antecedeu aqui nessa tribuna, onde ela fez alguns questionamentos pertinentes, conforme mesmo ela disse, eu não sou advogado, mas trabalhamos com as leis. Então a gente acompanha, cada um no seu quadrado. Quando ao projeto, nós temos aqui o que é separação de estrutura de secretaria pela lei de 2.343, de 13 de maio de 2009. Então, ela vem separando as divisões e dizendo quem compete o quê. Então, nós temos a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, que ela diz assim: compete à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente definir as políticas públicas referentes às atividades de turismo, considerar estas atividades como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, inclusão social e de forma profissionalizada, tendo como referência as atribuições e responsabilidade e a competência imposta pela respectiva lei de criação do órgão, zelar e respeitar a legislação federal, estadual e municipal. Especifica pela recomendação do próprio Ministério do Turismo e seu plano de desenvolvimento de turismo e meio ambiente, cuidar integralmente do meio ambiente dentro do território municipal, de acordo com a legislação específica federal, estadual e municipal, e com as demandas consideradas no ambiente natural, os recursos naturais e sua devida conservação, tanto para a sua sustentabilidade como para a sua preservação, tratando dos resíduos sólidos, líquidos, coleta seletiva, tratamento de esgoto, eventual poluição e intervenção necessária e relativa a esses assuntos. Ter como meta a importância de cuidar da qualidade de vida e qualidade do ar, ambiente da cidade e tudo mais. Divisão de equipamento atrativo de turismo, projetos e fiscalização, cujas atribuições são responsabilidade pelos controle e fiscalização dos serviços de infraestrutura funcionais. Divisão de fomento, divisão do meio ambiente, divisão do Balneário Santo Antônio, cujas atribuições são administrar o Balneário Santo Antônio e adjacências, considerando os aspectos turístico e desenvolvimento ambiental. Como ponto do balneário, a infraestrutura, incluindo a portaria e o pedágio ecológico. Bom, essas são as demandas desta pasta. Então, nesta pasta está o secretário de Ambiente. Nesta pasta pode ser colocado o secretário de Postura, por exemplo, que você forma essa situação, né? Então, não está o fiscal de tributo. Apesar da lei 3.085, é que ocorre assim: o primeiro plano de cargo, carreira e salários do município de Tirapina, de fato, ele nasceu em 2001, que é a lei 1.890. Então, foi se aglomerando algumas situações a cargo do município. Então, quando você faz uma alteração em lei, você não faz aquela alteração onde já tem funcionário laborando. Você não pode mexer, você pode mexer para os próximos, mas para aqueles que estão, não. Então, as atribuições são daqueles que estão já em funcionabilidade. Depois da lei 1.890, veio uma outra alteração, acho que a lei 2.508, que reestruturou tudo mais, mas não mexeu nas atribuições, novamente, porque existia esse pessoal. Então, concurso público dali para frente, sobre aquela lei. 2014, foi feito novamente uma alteração. Eu não estava aqui na Câmara. Então, novamente, foi alterado bastante funções e, desta vez, foi alterado algumas atribuições. Bom, agora, em 2022, com a Lei 3.085, foi alterado novamente, mas menos as atribuições. Porque quando, como a vereadora que me antecedeu aqui disse, o sindicato está acompanhando, ele procura de todas as formas, seu corpo jurídico e tudo mais, e os trabalhadores, procura de todas as formas a não ferir de jeito nenhum aquilo que já está em andamento, e melhorar posterior para a administração trabalhar. Então, aquilo já estava desde 2014.
mas está referenciando as taxas do município, ao que diz ao fiscal de tributo, não está referenciando ao Balneário Santo Antônio. O que está ocorrendo é assim, não tem essa fiscalização, não chamou o fiscal que está aprovado em concurso, que é o fiscal do ambiente, não chamou, tem um fiscal aprovado. Quem está responsável pela pasta não gerenciou o que precisava, não estruturou, não fez os levantamentos, então agora, baseado em alguns dizeres da Lei 3.085, então distorce e coloca o funcionário para fazer outras atribuições. Existe um consultor jurídico dos municípios que ele separa objetivamente cada situação. Se hoje fizeram uma lei que o fiscal de tributo tenha que fazer isso, e vier alguém prestar o concurso público e estiver lá, e a pessoa não questionar, tudo bem, é dali para frente. Se não, quem estava nos outros concursos públicos, ele pode questionar sim, até mesmo hoje, o desvio de finalidade. Não é desvio de função, é desvio de finalidade. Desvio de função é outra coisa. Sobrecarga de função é outra coisa. É desvio de finalidade. Então, a finalidade é tributos. Não é nem alvará. A finalidade é tributos. Então, faz esse desvio. O que a gente encontrou, para sanar um pouco esse problema, em muitas épocas, o responsável, a pessoa que tem voz ativa e pode estar fiscalizando, assim como os vereadores também, ativamente, dando sustentabilidade, dando sequência, vendo aquilo que está ajustado ou não está, aonde os olhos do prefeito ou da prefeita, quem quer que seja, não alcança, é o secretário adjunto, assessores, porque lá está escrito, chefia, assessora e coordena. Então, essas pessoas podem disponibilizar, tem tempo de disponibilidade, não tem jornada de trabalho efetivamente. Então, essas pessoas podem fazer isso. Caso contrário, seria a Guarda Municipal. Nós não temos a Guarda Municipal, foi retirado da lei. Seria a Polícia Militar, ela é acionada posterior, do momento que você faz o flagrante, ou você faz a orientação. Então, se houver resistência, então a Polícia Militar entra. A Polícia Militar não está aí para fazer fiscalização dentro do município, anteriormente a que o município não mude seu passo primeiro. A gente sabe disso. Outra coisa, a entrada do BROA, se você vê desse caminhão de som, é desproporcional, não é um carro comum, qualquer pessoa vê. Então, deveria constar aqui que está proibido esses veículos adentrar o balneário e entrar, então, só veículo pequeno, que não é possível você visualizar toda a situação, que ele vai lá embaixo, fazer um pancadão, fazer o que quer que seja. Mas também não tem na lei. Então, você autoriza entrar um caminhão de som lá em cima, e depois você vai lá embaixo multar o caminhão de som, porque entrou. Lá tem portaria. Então, foi uma coisa feita muito corrida. Eu não chamo de coisa política, do que quer que seja. Eu não tenho essas investidas em pessoas. Eu não preciso disso. Eu não preciso fazer essas investidas em pessoas. A gente precisa ser coerente e sincero naquilo que a gente está fazendo. É simples assim. Se lá no passado houve funcionário desviado de finalidade por portaria, se isso ocorreu, foi com consentimento do funcionário. Se o funcionário consentiu, ele não procurou a informar ninguém que ele está sendo lesado, não cabe a ninguém sair correndo nas ruas da cidade e dizendo você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é gerenciamento. Isso é administrativo. Nós temos inúmeros funcionários desviados, sim, não de finalidade, de função. E desde 2020, que nós temos uma lei que proíbe. Inclusive o Tribunal de Contas se cobrou de novo em 2021, para colocar cada trabalhador no seu setor de serviço. Aí você vai lá e faz colocar na marra. A gente fez todas as denúncias, tanto que entrou 2021, sem cargo em comissão, apenas com 7 pessoas, o que não atendia a demanda do município. Sentou, estruturou, fez uma estruturação e colocou para trabalhar. Então, todo mundo da administração pública está ciente o que é desvio de função, o que é desvio de finalidade, o que é 4 ou 5 funcionários dentro de uma sala, um chefe do outro,
Eu já reclamei nessa tribuna aqui por algumas vezes, estou reclamando documentalmente, claro que vou fazer a representação. Nós temos 10 funcionários ganhando função gratificada para fazer serviço de encanador. Função gratificada, barra função de confiança é direção, chefia e assessoramento. Ou seja, um chefe do outro. Então, precisa fazer um levantamento dos secretários das pastas responsáveis e os secretários adjuntos e ver por que eles estão conduzindo novamente desta forma, uma vez que a prefeitura tem todas as informações das ações, dos acórdãos, dos trânsitos julgados, de como deve se portar. Inclusive, fui ao Tribunal de Contas, junto com a prefeitura, o procurador dessa casa, o Bodinho, e discutimos exatamente esses assuntos na mesa, com o Tribunal de Contas, para depois voltar e resolvermos legalmente no nosso município. Agora, se utilizam de forma subterfúgia, de forma errada, de forma distorcida, não cabe. A quem quer que seja, sair correndo atrás. Se está confortável para o trabalhador, ele não reclamou, no momento que ele vier a reclamar, então é tomada as devidas providências, porque cada um é dono de si. Não se sai correndo atrás do trabalhador dizendo para ele, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente orienta, não obriga ninguém a acatar ordens, até mesmo porque nós não somos o patrão. E ensinamos direitos e deveres. Então, se isso ocorreu em algum dia através de portaria, continua ocorrendo. No passado, talvez ainda tinha portaria, e nesse daqui, nem portaria tem. Era isso. Então, eu sou a favor do projeto, sim, com a emenda conforme ele está, e também sou a favor que os secretários tomem as providências das suas pastas e veja a que competência eles têm, a que eles respondem, e formem essas devidas comissões, os departamentos, veja a necessidade do departamento do qual você chefia, o que precisa arrumar, o que a administração pública precisa fazer, faça esses levantamentos, faça a proposta, que é o que eu sempre disse aqui nessa casa, em reuniões com os secretários. Sempre que a gente vai discutir orçamento, chama-se os secretários para trocar ideia com eles, ver o que eles indicaram, o que deixaram de indicar. Se ele já tem uma pasta completa, esta pasta é exatamente para isso. Secretário adjunto, diretor de departamento, é isso, a função gratificada, é exatamente para essa finalidade, para ele atender os anseios da administração ao qual nomeou o encargo em comissão e por confiança. Sua nomeação é dessa forma. Então, ele auxilia o executivo em todo o andamento, inclusive nesse, de como caminhar a sua pasta. É óbvio que se deixar para o executivo sozinho, como que ele vai fazer? Aí chega essas coisas momentâneas, rápidas assim, conturbada, e ainda procurando razão de ser. É isso. O projeto está em discussão. Peço palavras, presidente. Com a palavra o nobre vereador Marcelo Risso. Pezão. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora e público que nos acompanha. Primeiramente, foi interrompida essa sessão aqui porque houve essa discussão. O presidente tomou o caminho certo e procurou o executivo. O executivo queria que fosse aprovado desse jeito, porque não fez alterações. Vamos lá. Primeiramente, eu sou funcionário aqui da Casa de Leis. Eu tenho as duas procuradoras competentes, no máximo aqui, para mim me consultar. Tá? Não preciso ir buscar em outro local, que eu não sou funcionário de prefeitura. Tá certo? Né? Não vou me instruir para o que eu quero, que eu vou me instruir porque eu quero. Tá certo? Portaria existiu no passado, como bem disse a vereadora? Existiu. Portaria não passa na Câmara, viu? Eu estava aqui. Portaria não passou aqui, não. E o funcionário, como bem disse a vereadora, Claudete, vereador, foi com consentimento do funcionário, senão ele teria procurado os meios legais para isso. Aí, esquecer de falar que a portaria existia porque não tinha fiscal de postura na época. Essa é uma atribuição do fiscal de postura. Tá certo? Quando
criou o cargo fiscal de postura, automaticamente a portaria caiu. Automaticamente caiu, porque é função do fiscal de postura, não é função do fiscal de tributos. Tá certo? Caiu a portaria. Agora, então, quer dizer, a pessoa fez um concurso lá, né? No edital estava constando isso de atribuição, agora eu mudo a lei e soco na pessoa. Soco no funcionário. É assim que funciona, então? É assim que funciona? Você coloca mais atribuição para o funcionário, então? Esquecer de falar isso aí? Hã? Você não coloca, mas você dá desvio de finalidade. Desvio de finalidade, como disse bem a vereadora aqui. Então pronto, tá simples. Aí falou que o projeto vai ficar obsoleto. Não, tem o fiscal de postura e meio ambiente. Se a prefeitura não chamou esses 2 cargos de concurso, problema dela. A lei está aí. A hora que chamar, passa a funcionar. Agora quer resolver um problema de um carnaval com som, dizendo que esse é o problema daquela bagunça que estava lá. É isso que eu estou entendendo? O problema agora é o som. O problema é o som. Coloca a polícia lá. Quando coloca o carro da polícia na portaria do Broa, a pessoa chega calma. Não precisa nem ver o policial, ver o carro lá com a sirenezinha ligada. Pode ficar lá, nem ver o policial. Todo mundo que chega, chega quietinho. É a mesma coisa, vai no supermercado, vê se esses ladrãozinhos do supermercado, bandidinho, pé de chinelo aí, se tiver um policial fardado lá dentro, vai roubar as coisas lá. Vai roubar? Esses bandidinhos pé de chinelo? Em supermercado, roubar produtinho? Não vai. O policial está lá. Entendeu? Enche. Coloca a atividade delegada em funcionamento, vê se os policiais vão. Tá certo? Porque isso depende de outra burocracia dentro deles ali. Do departamento deles. Tá certo? Agora o fiscal de tributos, agora é a salvação. O som baixo, agora é a salvação daquela baderna que estava lá. Ah, vá, conversinha fiada, vai se instruir porque quer ser instruída, pelo que quer ser instruída. Tem 2 procuradoras aqui competentes. Eu sou funcionário da Câmara, da população, não funcionário da prefeitura para ir lá. Tá certo? Então tá bem claro? Se a portaria existiu no passado, foi com consentimento do funcionário. E portaria não passa pela Câmara. Tá certo? Outra coisa, criou o fiscal de posturas, porque isso foi antes, né? Criou o fiscal de posturas, acabou a função daquela portaria. Acabou a função daquela portaria. Fiscal de postura. Não tem no município? Chama! Faz o concurso, não passou, faz de novo. Fiscal de meio ambiente tem para chamar? Chamasse antes. Agora vem querer falar que esse projetinho mequetrefe aqui é a solução do problema que vai ter no Broa no Carnaval? Ah, vai se catar, gente. Vai dormir. O projeto com a nova redação está em discussão. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos e peça a palavra. Com a palavra o nobre vereador Juruna. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares vereadores, público aqui presente e todos que nos acompanham online. Eu vou ser bem breve, acredito que em 2, 3 minutos já vou concluir. Tive a reunião com um pessoal do executivo, o vice-prefeito, a procuradora da prefeitura e o capitão. E a respeito desse projeto que estava tramitando na casa e que foi suspensa a sessão, porque eu achei muito mais coerente suspender e tentar resolver, né? É uma palavra que tentar resolver coisas que a gente pode fazer antes de criar essas situações desnecessárias, né? E acompanhando certas discussões aqui, eu escuto agora que tem meios de ser realizado por portarias, tem meios de ser realizado por decreto, coisa que eu falei lá atrás, tem meios
de resolver sem ter que fazer um projeto de lei e colocar funcionários que não têm essa atribuição nos seus cargos. Ou seja, conversando, foi falado nessa reunião que deveria ter colocado em votação, que se não passar, não passou e pronto, acabou. E não é assim que eu, na presidência, e acredito que muitos vereadores aqui não querem trabalhar dessa forma. Nós queremos, sim, aprovar tudo que for necessário para o executivo trabalhar, tudo que for de benéfico para a nossa população, ainda mais se tratando de um projeto de causa de um ocorrido do final do ano no BROA, e o capitão, a polícia militar, precisa de ferramentas para trabalhar. Então não é assim, põe para votar e... Não é põe para votar. Porque se põe para votar e não passar, fosse rejeitada, eu perguntei, vocês estão ter cunhão de colocar, fazer um decreto ou fazer uma portaria e dar a ferramenta que o capitão precisa, ou ia deixar falando, cruzar o braço? Ia cruzar os braços. Que se acontecesse alguma coisa lá, foi a Casa Legislativa. Não, nessas roubadinhas, não, pelo menos posso dizer bem por mim, o Juruna não cai, não. Eu tenho uma bagagem aí dessas roubadinhas. Então eu procuro trabalhar da melhor forma possível. Então, fizemos uma reunião, vamos deixar o projeto vivo, com os fiscais que têm essa atribuição, e aí, venha lá, na conversa prosseguindo, o fiscal de postura, nós não temos. Fiscal do meio ambiente, nós não temos. E aí eu chego à conclusão de lembrar esses 3 anos que eu venho, muitas vezes, ocupando a tribuna e falando, planejamento, o nome da palavra. Mas, assim, o projeto foi aprovado com a nova redação, está completo agora, pode o capitão, a polícia militar, não vai ficar descoberto pelo projeto de lei dessa casa. Estamos dando suporte. Tá aqui, estamos dando suporte. Infelizmente, o executivo não tem a parte dela, que é o funcionário. Dá para entender? Como é simples. Não é difícil de entender. Então, eu coloco vários nomes lá, que têm atribuição, outros não, e depois você vai corrigir, prova um projeto, aí se fala que o projeto nasceu morto, sendo que veio de lá com esses nomes desses fiscais. E por que não tem no município? Que é necessário. Uma cidade que tem uma luta com o turismo, o turismo ambiental, não é preciso fiscal ambiental. Fiscal de postura, que abrange um leque muito grande nas suas atribuições de fiscalização. Então, aí é um outro problema que já não é mais da Câmara Legislativa. Já não é mais nosso, vamos dizer assim. Porque antes seria para nós, jogado para nós alguma coisa que viesse a acontecer. Ou seja, o projeto está vivo, o projeto vai ser aprovado, acredito que sim, né? E fica uma sugestão. O secretário, realmente, ele tem essa atribuição de fiscalizar. O secretário pode fazer essa fiscalização, acompanhar a polícia militar, o secretário adjunto, talvez, entendeu? E aí agora o projeto está aqui, as ferramentas estão lá para o executivo trabalhar. Se esse projeto que veio de lá, com as pequenas alterações da casa, não atender às necessidades, pega a caneta e faça o decreto. Sem mais, nobre presidente. Solicito que o nobre vereador Juruna reassuma os trabalhos da presente sessão.
O projeto com a nova redação está em discussão. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, está em votação. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim e os contrários respondam não. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleson de Oliveira Leite. Sim. Claudete de Oliveira. Sim, senhor. Elizabeth de Oliveira Silva. Não. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Marcelo Riso, sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 9 votos favoráveis e um contrário, senhor presidente, foi aprovado o projeto. E com a emenda. O projeto segue os trâmites regimentais. Primeira discussão e votação nominal ao projeto de lei do Executivo número 03 de 2024. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto. Então tá bom. Vai ser realizada a leitura da justificativa do projeto e a... Justificativa, projeto de lei número 03 de 24 de janeiro de 2024. Em virtude do presente projeto de lei número 03 de 2024, que propõe autorizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.004.486,80, solicito respeitosamente a convocação de uma sessão extraordinária em caráter de urgência. Considerando o excesso de arrecadação e os prazos estabelecidos no convênio, que variam de 180 dias a partir da assinatura, a convocação de uma sessão extraordinária torna-se necessária. A apresentação e a aprovação desse projeto de lei é vital para viabilizar investimentos cruciais, visto que, ao aprová-lo, a Câmara Municipal de Itirapina contribuirá significativamente com a transformação desses recursos financeiros em melhoria concreta e tangíveis. São projetos de grande importância e que visam atender nosso município em vários segmentos. Vejamos a seguir. Primeiro, obra, aquisição e instalação de parquinhos infantis. Em 2022 foi repassado um recurso vinculado ao Ministério da Economia para investimentos no município de Itirapina e que foi determinado para aquisição e instalação de parquinhos infantis. Após processo licitatório, constatou-se que os recursos seriam suficientes para a aquisição de mais equipamentos. Para que possamos dar continuidade ao processo para a nova contratação de aquisição, é necessária a abertura da dotação orçamentária vinculadas aos recursos disponibilizados pelo governo federal. 2. Pavimentação Vila Fepasa, segunda etapa. O convênio número 062635/2023, assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, objetiva a pavimentação da Vila Fepasa, segunda etapa, visto que a primeira etapa está em execução.
Para podermos dar andamento à abertura do processo licitatório, é necessária a abertura da dotação orçamentária do convênio, como também valor de contrapartida. 3. Pavimentação Vila Fepasa, terceira etapa. O convênio número 064196/2023, assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, objetiva a pavimentação da Vila Fepasa, terceira etapa, visto que a primeira etapa está em execução e a segunda está vinculada ao convênio 062635/2023. Para podermos dar andamento à abertura do processo licitatório, é necessária a abertura de dotação orçamentária no convênio, como também valor da contrapartida. 4. Recapeamento asfáltico com infraestrutura e acessibilidade e ciclofaixa na Rua 12, Vila Cianelli. O convênio número 064833/2023, assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria do Governo de Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, objetiva o recapeamento asfáltico com execução de calçadão para caminhada e atividades físicas e ciclofaixa, sendo um local de grande potencial turístico. Nosso município é MIT, município de interesse turístico, portanto, vinculando essa grande conquista aos recursos disponibilizados através de convênio com o governo do Estado, é necessário a abertura da dotação orçamentária para que possamos dar andamento ao processo licitatório de contratação para a execução da referida obra. 5. Iluminação ornamental da Rua 12, Vila Cianelli. O convênio número 064834/2023, assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, objetiva a iluminação ornamental da Rua 12, sendo um local de grande potencial turístico, como também vinculada à obra do convênio número 064833/2023 e o convênio número 063707/2023 da DETUR. Nosso município é MIT, município de interesse turístico, portanto, vinculando essa grande conquista aos recursos disponibilizados através de convênio com o governo do Estado, é necessária a abertura de dotação orçamentária para que possamos dar andamento ao processo licitatório de contratação para execução da referida obra. 6. Revitalização da Rua 12, Vila Cianelli. O convênio número 063707/2023, assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo, objetiva a execução de calçadão entre a Avenida 9 e a frente da rodoviária, na Rua 12, sendo um local de grande potencial turístico, como também vincula a obra do convênio número 064833/2023 e do convênio número 063834/2023. Nosso município é MIT, município de interesse turístico, e esse recurso é direto adquirido e a obra está vinculada ao Plano Municipal de Turismo. Portanto, vinculando essa grande conquista aos recursos disponibilizados através do convênio com o governo do Estado, é necessária a abertura de dotação orçamentária para que possamos dar andamento ao processo licitatório de contratação para a execução da referida obra. Sete. Iluminação ornamental no calçadão de acesso ao Jardim Gobi. O convênio número 061914/2023, assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria do Governo de Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, objetiva a iluminação ornamental do calçadão de acesso ao bairro Jardim Gobi e outros bairros, utilizando para atividades físicas dos munícipes, como também acesso dos moradores aos bairros. Para darmos andamento ao processo licitatório para a contratação da empresa, é necessária a abertura de dotação orçamentária. 8. Recapeamento asfáltico na Avenida Vereador Evaldo José Nalim. O convênio número 064634/2023,
assinado entre o município de Itirapina e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, objetiva o recapeamento asfáltico da Avenida Evaldo José Nalim, muito importante, pois, com o tempo, o intérpretes do tempo e passagem de veículos foi se deteriorando. A liberação de recurso, conforme cláusula 5ª da liberação de recurso, será após a emissão da ordem de início de serviço, ou seja, o recurso só será liberado após o processo licitatório estar concluído, com o contrato administrativo e ordem de início de serviço assinados e aprovação da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo. Diante do excedente de arrecadação e dos prazos estabelecidos no convênio, que se limitam a 180 dias após a assinatura, torna-se imperativo iniciar o processo licitatório e obter a aprovação do governo estadual. Diante da urgência em cumprir esses prazos e considerando a importância crucial dos projetos propostos, torna-se indispensável a convocação de uma sessão extraordinária para deliberar sobre o projeto de lei número 06/2024. A aprovação desse projeto é de suma importância, pois viabiliza investimentos essenciais para o desenvolvimento do município, alinhando-se com a urgência imposta pelos prazos contratuais. Além disso, ao aprovar essa proposta, a Câmara Municipal de Itirapina desempenhará um papel significativo na transformação desses recursos financeiros em melhoria efetiva e tangíveis, consolidando a identidade e orgulho de nossa comunidade. Acreditamos que a alocação desses recursos em projetos de natureza fundamental é essencial para impulsionar o progresso sustentável e contínuo de nosso município. A execução dessas obras não apenas amplia a oferta de serviços essenciais, mas também fortalece a identidade e orgulho da comunidade itirapinense. Itirapina, São Paulo, 24 de janeiro de 2024. Professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita municipal. O projeto não consta de parecer. Nomeio para relator especial o vereador Luciano Pereira. Nada a se opor ao projeto, presidente. Com parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Claudete. Senhor presidente, nobres pares e público que nos acompanha. Esse projeto ele está bastante aplicativo nas condições das necessidades do município. Temos aqui cerca de 11 milhões de reais que são superávit financeiro do exercício anterior. Então, nós estamos autorizando a abertura desses créditos, ou seja, a inclusão na lei que nós votamos no ano passado, as receitas, né, estimada para esse ano. E nós temos outros valores que são vinculados à Casa Civil, que tem prazo, de fato. Então, quando os valores são vinculados e destinados, ele vem com destino certo, ele tem prazo para ser autorizado, ser aberta a licitação, e então o recurso chega e vai para aquele caminhar. E quando o recurso que vem não cobre totalmente aquela finalidade, então o município faz a contrapartida. Acredito que seja isso que já está se utilizando, o superávit financeiro que conseguiu apurar depois do dia 15 de janeiro de cada exercício, né? Você vê como fechou e se abre. Então, nós tínhamos, no ano passado, uma grande preocupação com a queda da arrecadação. Não sei se vocês se lembram disso. Sofremos uma queda em junho, né? E depois, posterior, fez 2 repasses. A maior, para suprir aquela necessidade daquela queda que se teve no meio do ano
em dezembro e novembro do exercício anterior. Isso é com que faz que as receitas que estavam condenadas a ser pagas em janeiro, porém já estimado no anterior e fechou em dezembro, elas foram pagas, que esses são superávit que eles estão comprometidos, e sobrou esse superávit financeiro livre, que são esses 11 milhões. Porém, existe desde o começo da administração, desde os primeiros planos que a gente votou nessa casa, essas aberturas de rúbrica, que sempre vem se deixando, exatamente para essas modalidades. Aqui tem bastante coisa voltada para o Balneário Santo Antônio, ou seja, a reforma do posto, construção de mais banheiro, mais sanitário, tem a complementação do piso, do calçadão lá que está sendo feito. Tem várias situações aqui voltadas ao Balneário Santo Antônio, vários valores. Assim como tem ponto de ônibus, assim como tem parquinhos de criança e tudo mais, que está estimado dentro desses valores aqui. Então, não existe, quando você tem uma receita no município, você ser contrário a ela. Que exatamente são essas as receitas que o município tem. É isso que destina a melhoria da qualidade de vida do seu contribuinte. Então, eu não entendi porque a preocupação de repente, vai votar contra a abertura de crédito adicional ou suplementar. Ué, é o papel dessa casa, quando o executivo excede os 10% que ele pode movimentar sozinho. Então, excedeu, manda para essa casa. A gente abre na receita e autoriza fazer a reforma da rodoviária, que a gente sabe que está precisando e muito. A reformulação dos bairros, praça, parquinho, precisa fazer essas coisas, né? Então está aqui, reforma do Hospital São José, em alguns momentos aqui. É preciso até ver se essa quantidade de verba dá, mas tem mais alguma coisa estimada para esse ano, eu acredito que deverá juntar, porque quando você junta a receita que está estimada na casa de 127 milhões, e nós temos mais 30 de superávit, nós vamos para 157 milhões. Então, é possível que consiga fechar o final do ano com essas pequenas obras, mas de grande valia, de grande responsabilidade, que serve à nossa população, que não são grandes monumentos, e atendendo dentro da legislação. Então, não tem por que ser contra, muito pelo contrário. Apesar de eu não ser contador, mas a minha obrigação é conhecer o orçamento. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, está em votação. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Os favoráveis respondam sim e os contrários respondam não. Chamada dos senhores vereadores para a primeira votação. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Claudete de Oliveira. Sim, senhor. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi, sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Com 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado em primeira votação. Aprovado por todos, o projeto segue os trâmites regimentais. Primeira discussão e votação nominal ao projeto de lei do Executivo número 04 de 2024. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 4, dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial e da outras providências. A professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita do município de Tirapina, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são legais, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade municipal um crédito adicional especial no valor de R$ 11.521.229
criando no orçamento em vigor as seguintes dotações orçamentárias abaixo. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com superávit financeiro verificado no exercício anterior. Artigo 3º. As ações criadas na presente lei, com seus objetivos e metas, ficam incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no plano plurianual vigentes no presente exercício. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Tirapina, 24 de janeiro de 2024. Professora Maria da Graça Azuki Moraes, Prefeita Municipal. O projeto não consta de parecer e nomeia o relator especial, o vereador Charleston. Nota de apoio ao projeto. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim e os contrários respondam não. Vereadores: Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Claudete de Oliveira. Sim, senhor presidente. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Sim. Luciano Pereira Batista. Sim. Marcelo Riso, sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado por todos, o projeto segue os trâmites regimentais. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo. Eu gostaria de fazer a leitura do requerimento especial número 01, de 7 de fevereiro de 2024. Solicito para que o vereador faça a leitura do requerimento. Requerimento especial número 001, de 7 de fevereiro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tirapina, Estado de São Paulo. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Tirapina, abaixo assinados, requeremos, nos termos da legislação em vigor, que seja convocada a sessão extraordinária para ser realizada na data de hoje, 7 de fevereiro de 2024, na Câmara Municipal de Tirapina, São Paulo, para a segunda discussão e votação nominal dos projetos de lei abaixo relacionados. Segunda discussão e votação nominal ao projeto de lei do Executivo número 03, de 24 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Segunda discussão e votação nominal ao projeto de lei do Executivo número 04, de 24 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Plenário da Câmara Municipal de Tirapina, 7 de fevereiro de 2024, assinado por todos os vereadores. O requerimento foi assinado por todos os vereadores e não será necessário colocar em votação. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão extraordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária a ser realizada nessa data às 20h30.